Hoje, dia 6 de junho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira, e uma quarta-feira recheada de bons jogos programados para hoje, e ontem também tivemos aí a participação dos nossos clubes catarinenses na Série B, a participação do Avaí jogando fora de casa, estava vencendo, acabou sofrendo um empate, o Figueirense empatou em casa, seu torcedor não gostou muito do resultado, mas quem ficou feliz da vida foi o torcedor do Criciúma, que conseguiu aí fazer 4-1 na equipe do Paysandu, e caso fosse o contrário o resultado, o Paysandu estaria aí brigando lá no G4, e assim permaneceu o Avaí no G4. Mas esse assunto que nós vamos discutir no segundo bloco, quando aí apresentarmos a tabela dos resultados e também a tabela dos jogos que vão acontecer hoje. E nesse primeiro bloco também vamos aí abordar muito mais o nosso futebol aqui da segunda divisão. Há uma grande movimentação em Blumenau com a apresentação do elenco do Metropolitano. Há uma movimentação aqui em Itajaí com relação a Marcílio Dias e também ao Almirante Barroso. Tivemos uma denúncia aí hoje, e o Xande vai falar a respeito dessa denúncia, envolvendo o técnico do Almirante Barroso. Envolvendo não, usando-se o nome do técnico, o Aguinaldo, do Clube Náutico Almirante Barroso. Então, já vamos começar por esse assunto. Eu até fui surpreendido hoje, Jânio, com essa notícia, de que tem gente aí usando o nome do Aguinaldo para poder ganhar dinheiro com futebol, Jânio? Que rolo é esse? É verdade, olá Eladio, olá você de casa. É verdade, hoje pela manhã eu estive lá no Almirante Barroso, até porque o Barra estava fazendo um treinamento lá e eu queria acompanhar um pouco sobre a equipe do Barra. E ao chegar lá, no período da manhã, eu já havia recebido da assessoria de imprensa um comunicado do que estava acontecendo. Realmente a diretoria do Almirante Barroso está indignada, o técnico Aguinaldo Liz também indignado. O que aconteceu? Um cidadão aí lá da Bahia, tá? Foi identificado já da onde que é o cidadão, lá da Bahia, estava usando o Aguinaldo Liz para extorquir dinheiro de atletas profissionais. Usando o nome, né? Usando o nome do Aguinaldo, dele, né? Dizendo que era o Aguinaldo e oferecendo um trabalho para o atleta vir para o Almirante Barroso. Mas o atleta teria que fazer um depósito da transferência para que ele pudesse registrar o jogador na Federação Catarinense de Futebol no valor de R$900. Então ele conversava com o atleta, dizendo que era o Aguinaldo, dava um número da conta, o atleta depositava o dinheiro e depois o cara sumia. E aí foi descoberto, um atleta do Almirante Barroso recebeu uma ligação de um colega, falou, estou indo para aí, já acertei tudo com o Aguinaldo, e o atleta foi falar com o Aguinaldo, ô Aguinaldo, o João está vindo para cá. O Aguinaldo falou, que João? Não, aquele que você contratou, tudo certo. Ele falou, não estou contratando, não, peraí, como é que é essa história? Aí foram ver, daí outros jogadores também ligaram para o Almirante Barroso, né? E lamentavelmente esse cidadão estava usando o nome do Aguinaldo para extorquir dinheiro de jogadores profissionais. Aliás, isso é uma prática muito comum, né, no meio do futebol. Muito antiga. Muito antiga. O Pingo, há 2 semanas atrás, também já registrou um BO, que aconteceu também, tinha pessoas usando o nome dele lá no Brusque. O próprio Ramírez, lá no Guarani de Palhoça, também já sofreu com esse tipo de coisas. Então, eu acho que está na hora, de envolver realmente a Polícia Federal, para descobrir quem são esses sabichões. Né? Na verdade, Jânio, isso aí é igual o golpe do bilhete premiado. Esse é igualzinho o golpe do bilhete premiado. Mas o jogador desesperado, ele entra. Não, mas você não pode, você tem que ter pelo menos discernimento de que você tem que entrar em contato com a federação. Vou dar um exemplo, você manda depositar. Quem é o treinador? Quem é a pessoa? Aguinaldo Liz. Mas qual é a conta que eu estou depositando? Essa conta é desse cidadão? Primeiro, não é por aí. Primeiro, você tem que ver. A gente sabe que 90% dos jogadores jovens que estão estourando, que estão querendo sucesso, estão querendo um espaço, estão querendo crescer, eles estão se sujeitando a muita coisa. E a gente sabe também, e eu passei por isso também, na época, quando tem vaca magra, você tem dificuldade de alojamento, você tem dificuldade de alimentação, você tem dificuldade de tudo. E você se atira para isso aí,
Você vai para esse mundo porque você quer um lugar ao sol, você vai arriscar. Mas não dar dinheiro a terceiros para que você possa ser profissionalizado, para que você possa estar empregado. Eu acho que você tem que mostrar o seu trabalho, o seu talento, o seu futebol, e aí acaba envolvendo esses jovens atletas. Até é bom que isso tenha acontecido, que já aconteceu, que já deveria ter sido usado por todos aqueles professores de escolinha, para dizer, pessoal, daqui a pouco, vocês estão hoje com 7, 8 anos, vocês vão estar numa idade de... Não entre no golpe, que existe muito golpe. E o cara vai te oferecer emprego lá na China, e aí você vai, que já aconteceu, não só aqui, já teve gente que saiu do Brasil para ir para fora, para a Europa, e quando chegou lá não era nada daquilo. Passou dificuldades e ficou lá apertado. Tinha gente que saía daqui com esses malandros e ia para a Arábia. Chegava lá também, tinha dificuldades. Então você tem que orientar esses jovens para não cair nessa. E aí eu concordo contigo que o Ministério Público, a polícia, tem que pegar esse cidadão e botar no xadrez, porque é estelionato, sim, e ainda mais usando o nome de um profissional que não tem nada a ver com a história. Eladio, só deixar claro, né, aqui ninguém é inocente, isso é uma prática comum, tá, no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos na nossa cidade que um cidadão que cobrava de garotos de categoria de base para profissionar os garotos e depois não profissionalizava, ficava com dinheiro e inclusive houve denúncias aqui, né, que não cabe agora a gente citar aqui. Mas em relação ao Almirante Barroso, continua trabalhando com aquele grupo de jogadores que tem, aguardando ainda essa posição do Internacional de Lages. Caso o Internacional de Lages não realmente passe para frente, tem um plano B aí com 3 jogadores. Você está batendo nessa tecla já há tempo a respeito da sua preocupação com o Almirante Barroso para esse primeiro jogo contra o Barra. Você acha que o Aguinaldo não tem um elenco já pronto para jogar contra a equipe do Barra? Tem. Hoje eu estive, inclusive, lá no Barroso, quando eu falei que fui lá acompanhar o treinamento do Barra, e conversei com eles, conversei com o Paris. O Paris me deixou muito tranquilo. Não, nós temos 18 jogadores que nós vamos, já está aí, praticamente já tem alguns inscritos. Hoje a gente inscreve os demais jogadores e nós vamos com o que nós temos aqui. Mas nós temos um time, sim, para pôr em campo. Isso me deixou bem tranquilo, né, em relação a isso. E eu fico batendo no Internacional porque são jogadores importantes e com a chegada desses jogadores realmente o Barroso vai ficar muito competitivo. O Barra também estava trabalhando lá, gostei muito do trabalho do Barra, viu? Tem detalhes, né, que muitos clubes, às vezes, início de campeonato, durante o campeonato, gostam de observar o adversário. E o Barroso não precisou sair de casa para observar o adversário, né? É verdade. Porque o Barra está treinando. Vai mandar os jogos ali, né? Vai mandar os jogos ali na área ali. Eles sentiram bastante dificuldade. Foi o primeiro treino deles hoje em campo sintético, né? Eu fui lá conhecer o centro de treinamento do Barra, os campos deles são fantásticos, em grama natural. Tiveram algumas dificuldades no início do treino, mas depois vai se adaptando. O Marcílio Dias continua trabalhando muito forte, né? O Marcílio Dias está com o elenco pronto, tem alguns problemas clínicos aí, jogadores em departamento médico. Já. Até é normal isso, porque os jogadores já chegaram no ápice da condição física, então se forçar um pouco mais, estoura. Né? Inclusive o lateral esquerdo, o próprio Bruno Meuro teve que atuar na lateral esquerda porque ele estava machucado. Mas hoje, eu estive conversando com a diretoria do Marcílio Dias, hoje pela manhã. Aliás, ele estava muito chateado, viu? Ele estava em tratativas com 2 empresas, que eu não vou citar nomes aqui, e essas 2 empresas estavam aí para fazer um investimento no Marcílio Dias. E até a semana passada havia essa tratativa, e as 2 empresas falaram para o Marcílio Dias, pediram desculpas, falaram que esse ano não iam investir em futebol, que eles estavam com dificuldades, e hoje, lamentavelmente, né? Essas 2 empresas apareceram no uniforme de um clube lá de Blumenau, no Metropolitano. Então, a diretoria estava muito chateada, não por eles investirem lá, até porque eles têm livre arbítrio onde eles querem investir, mas pela mentira, né, que aconteceu. Isso é muito chato, né? São empresas que têm as suas lojas aqui também, tem lá em Blumenau também. Então, o Marcílio Dias estava muito chateado, não por eles não investirem no Marcílio Dias, mas por eles mentirem para o Marcílio Dias, né? Então ficou uma coisa muito chata em relação a isso, mas o Marcílio Dias vai ter que seguir sua vida, vai voltar a conversar com essas empresas. Mas o Marcílio já apresentou o seu Master, né? O Master sim, o Master sim.
Mas essas... O patrocinador master. Que é uma empresa aqui de Itajaí, que trabalha aqui, que é a PM, já está anunciado. Inclusive fizeram um vídeo maravilhoso. Até a gente vai pedir para a nossa produção se amanhã a gente consegue reproduzir esse vídeo. Eu achei maravilhoso o vídeo, está chamando muito a atenção. É um spotzinho de 1 minutinho e ficou maravilhoso. Muito bem bolado. Mas o Marcílio Dias precisa de mais apoiadores. E a gente vive numa terra onde temos aqui um comércio muito forte, temos a indústria da pesca muito forte aqui, e nós precisamos voltar a acreditar no projeto do Marcílio Dias, aproveitar no projeto do Almirante Barroso e fazer um investimento maior aqui na cidade de Itajaí. Até porque a diretoria do Marcílio Dias, que está aí já indo para o seu 2º ano, é uma diretoria que chegou desacreditada. Poucas pessoas acreditavam neles, eu sempre acreditei pela linha de comando, começando lá pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Almir, depois pelo presidente executivo, depois por toda a sua diretoria, e pela maneira que está se fazendo. Então o Marcílio Dias hoje está trabalhando em várias frentes. Ele está trabalhando com o lado social do Marcílio Dias, nunca apareceu tanto, nunca fez tantas promoções. E o departamento de futebol trabalhando em cima de um objetivo que é subir. Então nós vamos aguardar para ver o início do Marcílio Dias nesse próximo domingo, já enfrentando aqui a equipe do Fluminense, e vamos ver como é que vamos largar nesse campeonato. Nós já estamos com o nosso tempo esgotado desse primeiro bloco, nós vamos no intervalo, e na sequência nós vamos com a tabela, os resultados dos clubes catarinenses, e vamos voltar ainda a falar na abertura do campeonato da 2ª divisão. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta. E este 2º bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que se prepara para o início do Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. Nós vamos à tabela dos resultados que nós temos aí e logo em seguida vamos então voltarmos a falar do Campeonato da 2ª Divisão. No Campeonato Brasileiro da Série B, na 9ª rodada que iniciou nessa terça-feira, Juventude 2, Atlético Goianiense 2, Figueirense 1, Londrina 1, Criciúma 4, Paysandu 1, Coritiba 1, CRB 0, Sport 2, o Boa Esporte 2, São Bento 2, CSA 1, Guarani 2, Sampaio Correia 1, Avaí 1, Ponte Preta 2, Goiás 1, Oeste 0, Brasil de Pelotas 0 e o Vila Nova empatou com Fortaleza, 1-0, Fortaleza que é o líder 0-0. A classificação após a 9ª rodada, nós temos aí o Fortaleza em primeiro com 23, segundo CSA com 18, terceiro Curitiba com 17, quarto Avaí com 15, quinto Paysandu com 15, sexto Figueirense com 14, sétimo Vila Nova 14, oitavo Guarani 13, nono São Bento 13, o 10º, o Atlético Goianiense com 12. Está tudo empencadinho ali. Ninguém correu muito aí, ninguém dispassou, só o Fortaleza. E o Avaí levou só. Virando aí, o Londrina está na 11ª com 12 pontos, o Sampaio Correia está na 12ª com 11, Ponte Preta 11, Juventude 11, Oeste 11 na 15ª posição. Na 16ª, Brasil de Pelotas 10 e na zona de rebaixamento ainda a equipe do Criciúma, depois de 2 belas vitórias, o Criciúma tem 7 pontos, o CRB tem 7 pontos e o Goiás e a equipe do Boa 5 pontos. Na Série A, 10ª rodada programada para sexta-feira, Vitória e Chapecoense, Botafogo e Ceará, Sport e Atlético Paranaense, Corinthians e Santos, Cruzeiro e Vasco e Grêmio versus Palmeiras. Esses jogos é hoje, tá? Jogos de hoje. Isso, jogos de hoje. Nós tivemos aí o empate do Figueirense contra a equipe do Londrina. Eu acho que o Figueirense perdeu 2 pontos. Eu também acho que perdeu 2 pontos, sim, Elate. Até porque o Figueirense saiu na frente, né? Fez 1-0, acabou tomando o gol de empate. A equipe do Londrina, nós não podemos negar que é uma boa equipe, mas o Figueirense precisa pontuar dentro de casa. O Figueirense não pode ficar de sair fora de casa, fazer grandes apresentações, aí chega em casa, acaba amarelando. Foi um péssimo resultado do Figueirense, sem dúvida nenhuma. Poderia ter encostado um pouco mais nos líderes, ter chegado inclusive no G4, se ganhasse o jogo, mas
acabou aí ajudando o próprio Avaí. E o Londrina é uma equipe de respeito, mas não é uma equipe para chegar hoje em Florianópolis e mandar como mandou ontem à noite. Então, também penso como você, o Figueirense acabou perdendo 2 pontos dentro de casa. Agora, ontem. o grande resultado foi o do Criciúma, que vinha mal na competição, não tinha ganho ninguém, ganhou o Avaí, agora veio jogar contra o Paysandu, venceu também. 2 vitórias, isso dá moral para a equipe do Criciúma, e pegou um Paysandu, que se o Paysandu vencesse, o Paysandu ia para o segundo lugar com 17 pontos. E tirava o Avaí e também tirava o Avaí do G4. Tirava o Avaí do G4. O Avaí com 2 resultados, que não foi bom, uma derrota e um empate, o Avaí ainda permanece no G4. Permanece, porque o Figueirense acabou não ganhando do Londrina, e o Criciúma, que foi aí a grande surpresa para muitos, para mim não, porque a partir do momento que o Criciúma se organizou, veio a Florianópolis, fez uma grande partida, ganhou do Avaí, foi para casa e ontem recebeu o Paysandu, num time que estava brigando ali no G4 e aplicou a sonora goleada de 4-1, realmente merece o nosso respeito e merece também que o torcedor volte ao seu estádio e comece a acreditar um pouco mais no Criciúma. Porque não é possível que o Criciúma, o tamanho que é o Criciúma, o tamanho da cidade de Criciúma e a história do Criciúma estivesse fazendo uma campanha pífia, como estava fazendo, ficou aí até 2 rodadas atrás como o último colocado do campeonato. E a entrada do Zé Carlos também. Também. Na equipe do Criciúma. Opa, o Zé Carlos, ele entrou. Ontem até... Fez 2 gols ontem. Eu estava vendo o material lá, o Zé Carlos tinha recebido uma pancada no supercílio, aí ele botou lá uma bandagem, depois não deu, depois botou uma touca, e mesmo assim ele foi lá e fez 2 gols. É um jogador de área, é um jogador que está somando, e ele encaixou nessa equipe do Criciúma, que não vinha encaixando. Não vinha encaixando. Você veja bem, nos 2 últimos jogos ele fez 3 gols, né? Ele fez o gol aqui contra o Avaí em Florianópolis, ontem marcou mais 2 gols, e isso dá uma confiança para o grupo. Porque o Zé Carlos é um jogador referência, o Zé Carlos é ídolo lá em Criciúma. E quando ele chegou, todo mundo começou a acreditar que o Criciúma poderia voltar aos melhores momentos. E o Avaí estava jogando com o Sampaio Corrêa e o Avaí estava vencendo por 1-0. Até quase no finalzinho, o Avaí acabou bobeando lá e sofreu o gol de empate. Quer dizer, estava vencendo até quase o final do jogo, cedeu o empate, mesmo sendo fora de casa, eu acho que não foi um bom resultado para o Avaí. Veja, pelas circunstâncias do jogo, não, né, Hilário? Até porque o Avaí havia perdido para o Criciúma aqui em Florianópolis e tinha que buscar esses pontos fora de casa. E fez até uma boa apresentação contra o Sampaio Corrêa fora de casa, lá no Maranhão. Fez uma boa partida, venceu o jogo por 1-0. Agora, a defesa não pode tomar um gol da forma como tomou. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado. A segunda divisão, e nós vimos ali nos números, né, Hilário? É muito parelho. Time ali que está lá em 7º, 8º, se ganhar 1 ou 2, já vai lá para... O único que disparou foi o Fortaleza. Então o Avaí não pode dar esse tipo de bobeira num jogo importante quanto era esse jogo, porque em pontos corridos não vem com esse papo, é apenas o início. Os 3 primeiros pontos valem tanto quanto os últimos pontos que ele venha a conseguir. E vale muito. Então o Avaí realmente deu uma bobeira muito grande na noite de ontem. A tabela ajudou o Avaí ontem, a sorte do Avaí. O Figueirense não venceu e o Criciúma segurou o Paysandu, porque o Paysandu vinha numa crescente, estava lá em cima, e se o Paysandu ganha o jogo ontem, o Avaí ontem saía do G4. Então o Avaí não pode desperdiçar essas oportunidades, até porque, eu repito, o campeonato é muito parelho, esse campeonato da segunda divisão, e com certeza um tropeço desse vai fazer a diferença. E um detalhe também, que nós temos aí mais vai ser 2 rodadas. Mais 2 rodadas, depois para por causa da Copa do Mundo. Para menos rodadas que a Série A, tá? Ele vai um pouquinho mais ainda. Ele tem mais um, então ele tem 3. Isso. Porque a Série A tem mais 2 rodadas. 2 rodadas. Então são 3. Mas a Série B não vai parar. A Série B não vai parar. Não vai parar? Não vai parar. Não vai parar a Série B. Não? Só vai parar a Série A. Só vai parar a Série A. Pode acreditar. Eu pensei que ia parar também. Não vai. Melhor ainda. Melhor ainda, porque vai no embalo. Você vai dando continuidade. Agora, com essa parada aí, já teve outros anos que tivemos parada em outras Copas do Mundo, em outros eventos que teve também parada, que quando voltou, quem estava bem acabou caindo pelas tabelas e quem estava mal acabou se arrumando. Porque houve um relaxamento naquele período de espera. Mas para os clubes, e eu concordo plenamente contigo, Eladio, é muito bom para a Série B ter essa continuidade.
E é bom também para o futebol brasileiro, para a gente que gosta de futebol, né, Eladio? Até porque os jogos da seleção brasileira não vai atrapalhar os jogos da Série B. Primeiro porque os jogos da seleção brasileira vai ser todos eles à tarde, por causa do fuso horário, né, que nós temos. Então, acho interessante essa continuidade do campeonato da Série B, até porque, principalmente, os times de Santa Catarina estão no embalo, né? O Criciúma vem numa crescente, né? E falando em seleção brasileira, nós estamos aí, o Tite está passando por uma experiência que não é nada agradável para treinador. Vários jogadores, começou lá com o Neymar, aquela contusão do Neymar que ficou naquela língua, vai voltar bem, não vai voltar bem, graças a Deus voltou bem. Aí tem Fernandinho, depois teve o Daniel, e agora tem o Fernando Augusto, né? O Renato Augusto. O Renato Augusto agora está com problemas. O Renato Augusto agora está aí, corta, não corta. Se cortar, vai vir. Vai ter que ser um daqueles lá dos 35 lá que está à disposição lá que foi colocado. Vai ter que ser um daqueles lá, viu? Então, mas tem opção, viu? O Renato Augusto também já não era mais titular da seleção. Começou muito bem, era o titular absoluto, mas perdeu o espaço, né? Principalmente para o Coutinho, depois a chegada do Paulinho, o Fernandinho, aí ele começou a perder espaço. Então, hoje, para mim, ele é substituível. Na verdade, a briga dele ali era Paulinho, Fernandinho, que estavam ali brigando com ele. Exatamente, que são esses volantes. Brigando com ele, o Casimiro ele ficou... O Paulinho, principalmente o Paulinho, sabe que o Paulinho voltou arrebentando. O Casimiro vai ser igual o Dunga, o Casimiro dali não mexe. Se mexer, dali para frente. É verdade. Então, com essas informações, nós estamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã com um assunto sobre o Marcílio Dias, sobre o Barroso e principalmente já quase nas vésperas do início do campeonato da segunda divisão, que o torcedor está muito, 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 muito ansioso para essa decisão, até porque era para ter acontecido na semana que passou. E agora a primeira rodada ficou para esse próximo final de semana e aí vamos torcer para que todo mundo comece bem. Não dá para todo mundo começar bem, alguém vai ter que perder. Um abraço e até amanhã.